Rede Marco YouTube. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal e hoje é dia de Catacumbas das Novelas. Como eu já disse no vídeo anterior, Catacumba das Novelas se diferencia dos demais vídeos que eu faço aqui porque eu cavoco mesmo o buraco das telenovelas. Eu vou atrás de telenovelas antigas, preto e branco, dos anos 60, dos anos 70, daquelas que a gente nem mais ouve falar, né? Algumas a gente nem mais ouve falar. A maioria que eu trago, claro que ouve falar, porque eu vou buscar novelas que foram mais sucesso. Mas uma ou outra que eu vou trazer também vai ser pura curiosidade, pura nostalgia de novela que ninguém mais lembra. Esses dias eu estava pensando numa novela que inclusive sucedeu essa que a gente vai falar hoje, chamada Superplá. É uma novela da TV Tupi e que foi lá para os idos de 1969. E ela contava a história de um cara que era um gênio quando criança, mas ele leva um tombo, ele perde toda a inteligência dele e ele só recupera essa inteligência quando ele toma um refrigerante chamado Superplá. Essa novela passava às 20 horas na TV Tupi, ou seja, você vê que a Tupi experimentava, né? A Tupi não era aquela coisa assim também, igual a Globo, que é toda encaixotadinha, né? Novela das 6, um dramazinho mais sério. Novela das 7, novela mais engraçada, mais suave. Novela das 9, um dramazão mais pesado. A Tupi inventava, né? Ela caminhava por caminhos diferentes. Por isso também que ela tinha uma audiência tão oscilante, né? Lógico que nós estamos falando de 1968, 67, 65, 70, que tinha muito menos aparelhos de televisor do que temos hoje, né? A audiência já era bem menor, né? Mas mesmo assim, a audiência oscilava dentro daquelas pessoas que tinham aparelho de televisão. Então, por exemplo, a gente vai ver que a novela anterior a essa que a gente vai falar, que é Beto Rockefeller, foi Amor Sem Deus. Essa novela deu 9 pontos. Beto Rockefeller já elevou para 22 pontos de audiência média. E a Superplá, que veio depois, deu uma queda, não tanto quanto Amor Sem Deus, mas ficou em torno dos 13, 14 pontos. Enfim, era uma montanha russa, né? Às vezes as novelas estavam lá em cima, despencavam vertiginosamente. Hoje em dia a gente vê aí a novela da Globo, né? Vale Tudo teve uma média de 24 pontos, aí veio Três Graças, uma média de 23 pontos, agora Quem Ama Cuida, que tá aí com uma novela, uma audiência que tá variando de 21 a 22 pontos, enfim, é pouquinho, né? 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto acima, 2 pontos, que equivale a um
bocado de pessoas, né? Um montão de gente. Mas mesmo assim, não são quedas assim. A novela da Globo deu 23 pontos, a outra vem e dá 10. Aí a outra vem dar 24, a outra vem e dá 15. Na Tupi era bem comum acontecer isso. Bom, vamos lá, sem maiores delongas, como eu costumo falar sempre aqui, vamos para a história de um clássico da telenovela brasileira. Com certeza, se você é estudante desse tipo de assunto, de televisão, de cinema, de teatro, ou você é um curioso que gosta de novelas, você já ouviu falar alguma vez na sua vida de Beto Rockefeller. Essa novela foi assim um divisor de águas dentro da teledramaturgia brasileira, porque antes de Beto Rockefeller a gente vai ver que tinha sido feita uma tentativa do Lauro César Muniz, a gente vai chegar lá, que não tinha sido sucesso, que seria para assim, deixar as tramas mais leves, mais coloquiais, falar do dia a dia, usar gíria, falar assim como a gente fala no nosso dia a dia, sem assim impostação de voz, sem usar voz mecê, senhorita, senhor, dom, duquesa. Até então as novelas, a maioria era tudo assim. Principalmente as novelas da Globo, que tinha uma mulher lá que era a diretora, a chefona do núcleo de novelas, que chamava Glória Magadã, que um dia eu vou fazer aqui um conteúdo especial sobre Glória Magadã. Essa mulher, ela gostava disso, ela falava assim, não, ninguém quer ver história do dia a dia, ninguém quer ver gente pegando metrô, pegando ônibus, falando gíria, palavrão, não. As pessoas querem viajar, elas querem ir para a Europa, verem príncipes, condes e condessas. E Beto Rockefeller veio para destruir tudo isso, toda essa falácia. Foi uma novela que trouxe para a vida do brasileiro a vida como ela é, né? E isso aí foi o grande diferencial de Beto Rockefeller, que inclusive a Globo, no ano seguinte, pau, Ctrl+C, Ctrl+V, passou a copiar, mandou a Glorinha Magadã embora e começou a fazer novelas bem semelhantes a Beto Rockefeller. Mas calma, a gente vai chegar aí. Até porque Catacumbas das Novelas tem o objetivo de trazer essa memória para todo mundo. Para quem conhece é uma memória, para quem não conhece é uma descoberta, e trazer a importância que a trama teve no desenvolvimento da telenovela até chegarmos aos dias de hoje, das novelas que nós temos. Então vamos lá. Beto Rockefeller foi uma novela das 20 horas da TV Tupi, exibida de 4 de novembro de 1968 até 30 de novembro de 1969. Ela teve 335 capítulos, ou seja, ficou um ano no ar. Foi escrita por Braulio Pedroso, baseado na criação, que a gente vai chegar lá, de Cassiano Gabus Mendes. Foi o Cassiano que criou o Beto Rockefeller. E teve direção de Lima Duarte e de Walter Avancini. Você vê o nível do povo que trabalha nessas novelas da Tupi, dos diretores, cara, Walter Avancini e Lima Duarte simplesmente eram os diretores de Beto Rockefeller. A novela que antecedeu, como eu falei, foi Em Nome de Deus, e a novela que sucedeu foi Super Plá. Quem estava no elenco de Beto Rockefeller? A gente tinha, lógico que eu não vou falar o elenco inteiro, eu vou fazer como eu fiz com Simplesmente Maria, eu dou os principais, os protagonistas, né? O Luiz Gustavo era o Beto Rockefeller, a Beth Mendes fazia a Renata, a Débora Duarte fazia a Lu, o Plínio Marcos fazia o Vitório, a Ana Rosa fazia a Cida, a Irene Ravache fazia a Neide, o Walter Foster fazia o Otávio, a Maria de la Costa fazia a Maitê e a Marília Pera fazia a Manuela. Esses eram os protagonistas da trama. A gente vai notar uma coisa muito interessante, que, aliás, vocês já notaram, né? Porque eu coloquei a abertura de Beto Rockefeller em primeiro lugar aqui para ilustrar o nosso papo. E você vê que Maria de la Costa é o primeiro nome. Depois vem o Luiz Gustavo. E depois que vem Irene Ravache, Débora Duarte, Beth Mendes, vem tudo depois de Maria de la Costa. E a Maria de la Costa, ela era a mãe da Lu, que é a personagem vivida pela Débora Duarte, mas ela não é a protagonista da trama.
mas ela tinha, digamos assim, o estofo de grande atriz, né? Além de ser uma mulher lindíssima. Quem nunca viu Maria Della Costa na vida, entra lá no Google, mete lá Maria Della Costa. Essa mulher, ela é lindíssima, era tipo uma Tônia Carreiro, no auge da beleza. Ela era maravilhosa, era uma grande atriz e a Tupi colocou ela lá em primeiro lugar no Beto Rockefeller, chamando a atenção do público que gostava de ver Maria Della Costa. Bom, vamos lá. História. O que dizia a história de Beto Rockefeller? Beto era um malandro paulistano que ele inventa um personagem Beto Rockefeller que seria dele um primo de terceiro grau. E esse Beto Rockefeller seria um magnata norte-americano. Ele consegue penetrar através desse personagem na alta sociedade por meio de uma namorada de uma menina que ele conhece, uma menina rica chamada Lu, que era filha dos milionários Otávio e Mesquita. Então esse cara, pé rapado de tudo, ele inventa um personagem que diz que esse personagem era primo em terceiro grau de um magnata norte-americano, se aproxima de uma ricaça, ela se apaixona por ele e ele passa a frequentar a alta sociedade. Dá mini golpes, né? Ele era o verdadeiro anti-herói. Até então, a Tupi, a Globo, as emissoras, não tinha feito uma novela com o anti-herói. Tipo assim, a gente pega o personagem do Antônio Fagundes em O Dono do Mundo, era o anti-herói. Por quê? Porque ele era o vilão, né? Era o médico vilão total, né? Na trama de O Dono do Mundo. É o anti-herói. Ou seja, é o cara que é herói, mas que faz coisa errada. Não é um santo, não é um cara perfeito, não é um cara que dita regras de boa moral. Bom, ele tinha uma namorada no lado pobre da vida dele, que se chamava Cida e era o personagem da Beth Mendes. E ele realmente era apaixonado pela Cida. Mas ele fica todo deslumbrado com o lado rico e ele quer se infiltrar na sociedade e tudo mais. Então, enquanto ele passa o tempo da novela dando um golpe ou outro e pensando com quem que ele vai se casar, vai se desdobrando a história com amigos e familiares do Beto Rockefeller, principalmente os amigos próximos dele, que trouxeram muita novidade para a trama. Então, tinha muita cena externa, tinha muita cena de cenários de São Paulo, coisas que as novelas não faziam na época. Eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo, vou colocar para vocês um trechinho de uma que eu achei no YouTube, um trechinho de uma chamada do Beto Rockefeller. Claro que essa chamada foi modificada, não é uma chamada da época, mas que faz um resuminho e conta bem do que se trata, não só a trama, mas de quem era esse cara tão esperto chamado Beto Rockefeller. Vamos lá! Luiz Gustavo, Irene Ravache, Marília Pera, Beth Mendes e Débora Duarte. Você quer saber mesmo a verdade? O ano é 1968. Na Rede Tupi, estreia Beto Rockefeller. A história de um malandro paulistano que finge ser rico para se dar bem na vida. Escuta, me responda uma pergunta, Beto. Você não trabalha nunca mesmo? É claro que eu trabalho lá. Olha aqui. Mas que trabalha? 3 vezes por dia você tá aqui perturbando? Olha aqui, seu Domingos. Eu trabalho com a cabeça. Quer dizer, palpite meu vale mais de 1 milhão. Pela primeira vez, um anti-herói é protagonista. Você já imaginou agora se a Cida descobre que eu tenho outra namorada? A infelicidade que essa coitadinha vai ficar? E depois não é só isso. Ela vai descobrir também que é filha de um sujeito que tem uns cruzeirinhos aí na Caixa Econômica, enquanto o pai da Lu, Vitória, tem dólares no Banco da Suíça, entendeu? A novela foi contemporânea e inovadora. Cenários externos e diálogos coloquiais não existiam nas novelas brasileiras antes de Beto Rockefeller. Quem ganhar essa ganha a nota do ouro. Não quero nem olhar, hein, Beto? Não quero nem olhar! Beto arrebatou multidões. Ficou no ar por mais de 1 ano e revolucionou nossa dramaturgia. Que delícia, não? Que coisa mais gostosa. Para quem gosta de história da telenovela, para quem gosta de telenovela, assistir um trailer desse, né, que foi muito bem montado, mostrando ali quem era o Beto Rockefeller, cenas da novela e tudo que a gente vai ainda discorrer aqui, ó, cara, é uma delícia. Esse é o objetivo desse quadro, trazer isso para hoje, para não deixar as memórias esquecer, porque teve muita coisa importante na televisão brasileira e muito tempo
antes da Globo, né? Então, vamos lá. Qual foi a importância da trama do Beto Rockefeller? O Beto deu início a um novo formato, como eu falei, que passou a ser seguido por todas as demais emissoras. É um texto coloquial, com gírias, imagens externas, que se passavam na atualidade de São Paulo. Lembra em Simplesmente Maria que eu falei que as novelas eram gravadas tudo na sequência, né? Cena 1, cena 2, cena 3, do jeito que você lê um livro, por exemplo. Depois, com Simplesmente Maria, se modificou isso. Os atores tinham que decorar tudo, porque eles faziam um cenário e ali ia lá, gravava cena do capítulo 1, cena do capítulo 5, cena do capítulo 8, cena do capítulo 3, aproveitava o cenário montado, que é feito hoje em dia pela Globo, por todas as emissoras. Não é na sequência que a gente assiste que são gravadas as tramas, né, das novelas. E o Beto trouxe isso de inovação. Simplesmente Maria trouxe essa inovação e o Beto trouxe isso de inovação, que era uma novela cotidiana, uma novela mais do dia a dia, uma novela que falava o português que o brasileiro falava nas ruas. Bom, o Beto, ele abandona linhas de atitudes dramáticas, assim, artificiais, que acompanhavam as novelas desde do início da telenovela, né? Então aquelas histórias mirabolantes com condes, princesas, duque, duquesas, e mesmo quando se passava em São Paulo e eram novelas mais atuais, elas eram rebuscadas, eram cheias de salamaleques no vocabulário. Não era uma coisa como a gente fala no dia a dia. E foi Beto Rockefeller que fez isso. Bom, até a Globo, que estava crescendo naquele momento, copiou o estilo da Tupi, mandando a poderosa Glória Magadã, como eu falei, embora, iniciando uma nova novela contemporânea, bem ao estilo da Tupi, que se chamava Véu de Noiva, com a Regina Duarte e o Cláudio Marzo. O Véu não concorria diretamente com o Beto Rockefeller, porque quando o Véu começou, o Beto Rockefeller já tinha acabado, né? A novela que concorria com o Beto Rockefeller era a Rosa Rebelde, da Janete Claire, também da Janete Claire, que também a gente já falou em outros vídeos aqui. A Janete escrevia uma novela atrás da outra, tudo grudadinho, né? Terminava uma, já começava a escrever outra. Como ela fazia isso? Coisa de gênio. Hoje em dia seria praticamente impossível um autor trabalhar dessa maneira. Mesmo um workaholic como Valcir Carrasco, com certeza não conseguiria fazer isso. Então, o Beto concorria com Rosa Rebelde, da Globo, e Beto ganhava da audiência todos os dias. Enquanto o Beto ficava com 27, 25, 28 pontos, Rosa ficava com 17, 18, 19 pontos. Dificilmente atingia 20 pontos, ou seja, ficava abaixo da Tupi, a Globo. Bom, o Beto teve muito improviso, e isso era incentivado pelo próprio diretor, Lima Duarte. Então tem capítulos que o Braulio Pedroso escrevia um capítulo que ia durar, 15 minutos e tinha que durar 25, que era o tempo da trama. Era só de improviso. Então o Luiz Gustavo falava o que vinha na cabeça dele. Ele atuava, fazia cacos e tinha cenas inteiras que saía da cabeça dos atores. Eles mesmos faziam e desenvolviam seus próprios personagens. Coisa também absurda que hoje em dia não teria o mínimo cabimento de existir. A trilha sonora deixou de trazer temas orquestrados. As trilhas sonoras antigas, além de elas raramente saírem em disco, em LP, elas não traziam músicas contemporâneas, mas Beto Rockefeller também inovou nisso. Trouxe Erasmo Carlos, Luiz Melodia, trouxe Beatles, Bee Gees, enfim, trouxe uma trilha sonora totalmente moderna, atual e engajada na sociedade. Então vocês estão tendo noção da revolução que foi essa novela. Mudou o jeito de escrever, mudou o jeito de atuar, mudou a parte de externa. E mudou a trilha sonora. Enfim, foi uma novela única. Foi uma das novelas. Teve novelas muito importantes, que foram marcos também da televisão brasileira, mas talvez tenha sido uma das novelas, se não a novela mais importante da televisão brasileira.
Vamos para curiosidades de Beto Rockefeller. Bom, como que o Cassiano Gabus Mendes, como eu falei lá no comecinho do vídeo, ele é que desenvolveu o Beto, né? Ele que inventou o Beto e depois ele passou pro Braulio Pedroso escrever. Então tava ele lá, ele tinha um bar, o Cassiano Gabus Mendes, e ele foi lá, encontrou o Luiz Gustavo, que era parente dele. Se não me engano, eu acho que era cunhado, eu não lembro direito, eu acho que era cunhado. Encontrou lá o Luiz Gustavo, os dois batendo papo, e tava tendo um aniversário ali de uma mocinha no bar. E chegou um cara todo estiloso, um penetra, um cara que não tinha sido convidado para a festa. Ele chegou ali, ele viu um ramo de flores perto, ele já pegou aquele ramo de flores, se aproximou da mesa que estava tendo a festa, entregou as rosas, as flores para a aniversariante, sentou na mesa e a partir dali só deu ele, só ele falava. Todo mundo ficou olhando para aquele cara e falando, pô, quem é esse cara? E o Cassiano e o Luiz Gustavo só ali de longe, olhando aquilo, falando assim, meu Deus, que é isso? Esse cara chega do nada, senta na mesa e domina todas as conversas. Bom, a noite foi correndo, esse cara dançou muito com a aniversariante e, pasme, levou a aniversariante embora. Foi visto saindo com ela no carro dele. Enfim, clique total na cabeça do Cassiano, que olhou pra cara do Luiz Gustavo e falou, meu, isso aí dá um personagem incrível de novela. E aí o Luiz Gustavo, claro, concordou, falou, maravilhoso, desde que seja eu que vá fazer esse personagem, tá tudo perfeito. E aí eles foram, o Cassiano foi atrás do Braulio Pedroso, chegou pro Braulio e falou, ó, eu tenho um personagem maravilhoso pra você desenvolver uma novela e vamos revolucionar a coisa. Luiz Gustavo, além de ser um grande ator, de ter sido um grande ator, era um cara muito simpático, né? Muita gente da nova geração viu ele como Vavá de Sai de Baixo, né? Outros personagens que ele fez, porque ele atuou até o final da carreira, mas ele teve personagens maravilhosos, e um deles que eu mais amo é o Mário Fofoca, né? De Elas por Elas, também do Cassiano Gabus Mendes, em que ele era aquele detetive todo atrapalhado e a Márcia, que era o personagem da Eva Vilma, se apaixonava por ele. Os dois não tinham absolutamente nada a ver, mas era simplesmente hilário. O Beto, saudade do Luiz Gustavo. É um excelente, maravilhoso ator. Bom, vamos lá, continuando para as curiosidades. A primeira tentativa de mudar o esquema das novelas tinha sido feita por Lauro César Muniz em 1966 na TV Excelsior, que era uma emissora também muito poderosa no quesito novelas. Era a primeira colocada ali em 60, 63, 65, 66. Era a Excelsior. A Excelsior era muito forte de telenovelas. E eles fizeram uma novela chamada Ninguém Crê em Mim, 1966, escrita por Lauro César Muniz, que também usou esse tom coloquial, mais do dia a dia da gente falar, mas sem trilha sonora, sem externa, sem essas inovações do Beto Rockefeller. Mas não deu certo, a audiência não correspondeu e logo foi abandonado. Em entrevista, o Luiz Gustavo ele comentou que essa novela foi feita assim, 80% das cenas eram feitas fora do estúdio. Nessa entrevista que ele deu, ele fala sobre isso. E isso aí também era uma inovação, porque as novelas antigas, tinha novela que nem tinha estúdio, nem tinha cena externa. Era 90% interna, 10% às vezes passava uma rua, um carro chegando, mas era tudo externo. E os atores não gravavam na rua, né? Eles gravavam só dentro do estúdio, que era muito mais barato, né? Bom, o sucesso fez a Tupi espichar a história. Ela estava programada para 220 capítulos, acabou tendo 335 capítulos. Tinha capítulo que não acontecia absolutamente nada, era só o Luiz Gustavo improvisando com outros atores. A história não andava, mas a audiência não caiu um milímetro. A audiência não caiu nada, se manteve lá alta e tendo bastante repercussão. Uma coisa muito interessante é que o Luiz Gustavo ele pode ser considerado o pai do merchandising. Por quê? Ele viu que o salário da Tupi atrasava. Tupi, né, sempre
atrasando salário, tendo os problemas financeiros dele. Então, como o salário dele atrasava, ele tinha que pagar as contas dele, e ele amava essa novela, né? O que ele fez? Ele começou a procurar empresas que quisessem patrociná-lo, e ele levaria o nome dessa empresa para a novela, isso sem comunicar ninguém. Então, tem um caso muito interessante que ele levou, ele foi fazer propaganda do Engov, né, num dos capítulos. Tem um capítulo que ele fala 11 vezes a palavra Engov. Engov, não Engov, você tem que tomar Engov, porque Engov é bom, tudo para ganhar dinheiro do Engov. Esse foi assim, ele fez outros merchandises, mas esse foi o pico que ele foi chamado lá pela Tupi e falou, opa, e aí? Para com isso aí não dá. Você tá fazendo propaganda, tá ganhando um dinheiro e não tá entrando pros caixas da emissora. Aí entraram num acordo lá e começou a se fazer merchandising na novela, de outros produtos também que ele fazia, mas ele não ganhava mais 100%, mas ainda ganhava uma boa porcentagem, né? Outra coisa muito interessante de Beto Rockefeller foi que foi a primeira novela que teve um crossover. O que é crossover? Personagens de uma novela, da mesma emissora, se cruzam com outros personagens da mesma novela. A Globo fez muito isso no final de novelas que, por exemplo, quando começou a chegar mais, passava Marrom Glacê. Tinha a Clô, né, que era a personagem da Yara Cortes, que tinha um buffet. A hora que acabou Marrom Glacê, entrou Chega Mais. Quem fez a festa de casamento da Gelli, personagem da Sônia Braga, foi a Dona Clô do buffet Marrom Glacê. Então era um crossover. Mas um crossover de duas novelas que estavam no ar ao mesmo tempo foi mais uma inovação da Tupi. Então, um certo capítulo, a Aracy Balabanian, que fazia a novela das 7, chamada Antônio Maria, que era outro Sucessão, que dava mais de 20 pontos para Tupi, estava lá num bar e o Beto Rockefeller chegou e os dois batem um papo ali e um faz jabá da novela do outro ali. Então foi muito bacana isso daí, é muito legal. Em 1970, a Tupi aproveitou Beto Rockefeller assim, até o cabo, né? Chupou todo o caldo que Beto Rockefeller poderia ter dado, a Tupi chupou, né? Então eles fizeram um filme, Beto Rockefeller, para o cinema, um programa de aventura em 1973 chamado As Aventuras de Beto Rockefeller e depois uma continuação chamada A Volta de Beto Rockefeller, ou seja, usaram o Beto Rockefeller até não poder mais. Quase todos os capítulos dessa novela, infelizmente, foram apagados para Tupi, né, pela TV Tupi, que usava fita para gravar outras novelas, outros programas, outras coisas. O pouquinho que sobrou se encontra na Cinemateca Brasileira. É uma pena, né? É uma pena que, infelizmente, a gente pega a televisão norte-americana, que eles tinham o hábito de guardar os programas que eles faziam, né? Não, as soap operas não, que eram as novelas. Porque soap opera nos Estados Unidos, que são aquelas novelas intermináveis, tipo Days of Our Lives, que talvez esteja até em dia, até hoje, esteja passando. É mais de 30, 40 anos passando a mesma novela. E ali eles apagavam. Hoje em dia eu acho que não apaga mais, mas apagavam. Mas para séries, por exemplo, eles nunca apagaram. Então, por exemplo, eu comprei há uns 15 dias atrás, por sinal já estou na 4ª temporada, a série Além da Imaginação, do Rod Serling, dos anos 60, da ABC, CBS, salvo engano, da CBS, inteirinha, as 5 temporadas, entendeu? E mais antiga que Beto Rockefeller. Então, nos Estados Unidos havia a cultura de guardar o que eles faziam. Já no Brasil, por causa do custo, era muito caro, eles reaproveitavam a fita, como a gente fez. Quem teve videocassete na vida sabia, né? Você gravava ali uma novela, acabava, gravava um monte de coisa na mesma fita de VHS, aí você gravava por cima e ia até a fita apodrecer, né? Infelizmente foi feito isso, então o Beto Rockefeller se perdeu totalmente, não temos mais quase nada. Eu tenho vários capítulos perdidos, né? Que é o que tem na Cinemateca, que uma vez eles disponibilizaram no YouTube, eu consegui gravar. Então dá para ver alguma coisinha, mas bem pouca coisa. Bom, qual foi o final da novela? Que eu falei
para vocês que Catacumbas, apesar da novela ser antiga, eu vou tentar trazer sempre o final da novela. Então, no final da novela, pelas minhas pesquisas, o Beto ficou com a Cida, que era a namorada pobre, mas ele manteve as pretensões de continuar crescendo através dos seus golpezinhos, não deixou de ser um grande malandro. Então, ele acaba optando pela Cida. Bom, Beto Rockefeller, como eu falei, liderava a audiência em São Paulo, batia a Globo diariamente, mesmo com uma superprodução com Glória Menezes e Tarcísio Meira de Janete Claire, chamada Rosa Rebelde. A trama da Tupi liderava com 25 pontos e a Globo ficava em torno de 19 pontos. Com o lançamento de Véu de Noiva no ano seguinte, logo que terminou Beto Rockefeller, a trama Nova Superplá despencou lá para os seus 13 pontos e a Globo retomou o primeiro lugar com 30 pontos de audiência. Bom, pessoal, era isso daí. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado. Fiquei super feliz do vídeo da Simplesmente Maria, o primeiro Catacumbas, ter batido a marca de mais de 300 visualizações. Isso pode parecer pouco, né, para os canais que tem mais de 1.000, 2.000, 5.000 visualizações, mas para a Rede Marca estamos começando, né? Pretendemos chegar muito mais à frente, mas para mim foi uma alegria muito grande ver o primeiro vídeo bater a casa das 300 visualizações. Muita gente comentou, muita gente achou legal e eu espero que você tenha achado legal também esse vídeo do Beto Rockefeller, que tenha trazido para você que está aí, que não conhecia essa novela, ou para você que conhecia, a noção da importância dessa trama. Porque realmente Beto Rockefeller foi muito importante para a televisão brasileira, né? Então, tomara que esse vídeo tenha sido um vídeo legal, que você tenha ficado feliz. Comente, participe, dê like. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Temos Catacumbas das Novelas toda terça-feira, temos Papo de Novela todas as quartas-feiras e temos Sua Majestade todas as quintas-feiras. Além disso, shorts que eu coloco e um ou outro programa especial que eu coloco fora dessas 3 datas, terça, quarta e quinta. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Gente, obrigado pela presença, fiquem com Deus e tchau! Rede Marco YouTube.